Fala amigos, Estações Colores, quem fala é o Igor, esse aqui é mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos. Então, resultado frustrante, resultado ruim do Fluminense hoje. Pior que o resultado foi a atuação, que foi ainda pior, né? Uma partida bem decepcionante do Fluminense. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, no qual o time se doou bastante, uma partida muito bem compactada, uma partida bem no qual o time se doou, no qual o time transmitiu confiança para a torcida, você acaba tendo uma ducha de água fria, mesmo tendo o mesmo empate de quarta-feira. E hoje foi ruim desde o início, mesmo com o gol saindo cedo, porque o Iago acaba saindo no começo da partida da mesma maneira que o Pacheco saiu no último jogo contra o Atlético. Mas tem uma diferença, né? Enquanto na quarta-feira o Odair acabou tirando o Pacheco, que se lesionou, e colocando o Caio Paulista, que teoricamente é um jogador que tem o mesmo estilo de jogo, hoje não. Hoje ele acabou tirando o Iago, que estava sendo escalado como ponta, para colocar o André como volante. Não consegui entender a escalação, a substituição na hora, e muito menos agora eu consigo entender, muito menos consigo explicar. Que quando o Iago ele acabou saindo, eu imaginei, ou vai entrar o Marcos Paulo, ou vai entrar o Caio Paulista, ou vai entrar o Miguel, ou vai entrar o Luca. A última alternativa era o André. Ele acabou colocando o André. Ali foi o momento capital do jogo. Tudo bem. O Fluminense começou bem a partida. Teve uma finalização do Fred, que foi por cima do gol. Uma outra bola que o Fred acabou furando. Depois que o Nenê deixou a bola para ele, ele rente ao gol, ele acabou furando. Né? Eu acho que foi mais pela forma como o Nenê deixou rapidamente a bola no pé dele. Ele não conseguiu ter a agilidade de antigamente para poder concretizar esse lance no gol. E teve o lance do gol, né, do Luiz Henrique, que venha merecendo, né, o cruzamento do Danilo Barcelos, e o Luiz Henrique fez o gol. Só que o Fluminense parou aí. E assim como o jogo contra o Corinthians, que o Fluminense fez o gol cedo, assim como o jogo contra o Bragantino, que o Fluminense também fez o gol cedo, o Fluminense acabou parando de jogar. O Fluminense não jogou mais a partida inteira. O Fluminense não jogou mais. O Fluminense jogou 15 minutos. Os outros 75 minutos o Fluminense simplesmente abdicou de jogar. É uma maneira inacreditável. A gente não sabe se isso é um pedido daí, a gente não sabe se é pela característica dos jogadores, que também eu acho que é mais louvável de imaginar que isso ocorra. O time do Ceará é um time muito rápido, é um time fisicamente muito bom, é um time que tem o Vinícius jogando muito bem, é um time que joga muito usando a velocidade. É um time que me preocupa, né? Porque se contra o Atlético Mineiro a gente tinha que jogar recuado e tentar sair jogando de uma maneira inteligente, hoje não. O Fluminense tinha que propor o jogo. Esse é o grande problema do Fluminense nessa temporada. Tem que propor o jogo. A gente nem consegue ver como o time consegue fazer tantos gols, ou ver que o Fluminense é um dos melhores ataques no ano, porque o time é muito pobre na parte ofensiva. E o time ainda continua fazendo os gols dele. É como se fosse um time letal, frio. As poucas oportunidades que tem, acaba transformando em gol. Né? E o Ceará, como eu falei anteriormente, é um time muito rápido, um time muito explosivo, e que é um time que não é um time interessante de se enfrentar, principalmente um time muito lento como o Fluminense. E o Ceará ele acaba fazendo um gol no final do primeiro tempo, numa jogada de escanteio, que acaba sendo um gol contra do Hudson. Flamengo e Ceará, há pouco tempo no Castelão, o Charles estava no primeiro pau, ele acabou resvalando e fazendo gol. Hoje ele acabou também tocando na bola, acabou tocando no Hudson, e o Hudson fez o gol contra. E é aquilo. É uma situação que é bem difícil. Acabou que o Hudson, além de não estar jogando bem, ele acabou sendo azarado no lance do gol. E o Fluminense precisa olhar esse sistema defensivo, principalmente olhar essas falhas individuais. Porque no segundo gol vai ser um erro do Digão. Porque o Digão é isso, ele vinha fazendo bons jogos, só que o Digão ele não passa nenhum tipo de confiança, porque a gente já sabe do histórico dele. É tipo 3 jogos bons, ou 2 jogos bons, em um jogo regular, e depois vai vir uma falha. Então assim, é muito complicado. E o Fluminense no Campeonato Brasileiro já vem entregando pontos por erros individuais. O Egídio em muitos jogos falhou, o Uriel em muitos jogos falhou, o Hudson falhou anteriormente, o Nino falhou em alguns jogos. Então assim,
Você num campeonato como esse, você não pode deixar pontos para trás por erros individuais. Poucos gols que vêm saindo do adversário são por méritos do adversário. Se o Fluminense consegue se postar tão bem defensivamente, por que ele toma tantos gols de jogadas individuais? E geralmente são jogadores que a torcida pega no pé e são jogadores no qual o Odaí ele cisma em querer manter no time. O gol do Vinícius chega a ser até mais ridículo. Que o Digão poderia recuar a bola, poderia jogar a bola para um lado, mas ele acaba perdendo. O Vinícius que vem fazendo durante o campeonato fez o gol. E o Fluminense é muito pobre, porque ele acaba no intervalo tirando o Hudson e colocando o Caio Paulista, só que o Fluminense ele acaba ficando desorganizado na marcação e o time não se ajeita no ataque. Ele depois tira o Luiz Henrique, que vinha jogando muito bem, para colocar Marcos Paulo. E eu não entendi a substituição, porque o Luiz Henrique não deveria ter saído do jogo. O Marcos Paulo até deveria ter entrado, mas não no lugar do Luiz Henrique. Ele deveria ter trocado por um outro jogador. Até pelo próprio André, que não vinha jogando bem e que entrou de maneira errada em campo. O Ganso entrou no lugar do Nenê, mas não conseguiu distribuir tanto o jogo, porque o time estava muito travado, não sentia velocidade, não sentia movimentação, o time já estava cansado. E a gente enfrentou um time que não jogou durante a semana. O Ceará, ele treinou a semana inteira, não teve jogo durante a semana. E o Fluminense, que fez uma partida totalmente desgastante contra o Atlético, ele sofreu. O Ceará teve tudo para fazer o terceiro gol, teve outras oportunidades de marcar. E o Fluminense, no fim, acabou fazendo um gol, que acabou sendo como um bônus, como um lucro, que o Fluminense não merecia. Não se merecia a derrota. E acabou que numa bola que o Marcos Paulo deu para o Caio Paulista, ele acabou cruzando, o Fred ajeitou. Se fosse outro jogador no ataque, o Felipe Cardoso ou outro, teria cabeceado, chutado, ou botado no peito e teria chutado, ou ele teria feito a ajeitada que o Fred deu para o Danilo Barcelos. Que é aquilo, o Danilo Barcelos não compromete, diferentemente do Egídio. Ele é muito bom nesse jogo ofensivo, aparece muito como um atacante de surpresa e fez o gol. O Odaí, eu acho que vai muito para conta do Odaí hoje, esse resultado. Eu não gosto muito de ficar batendo nessa tecla. Nem sempre o Odaí é o culpado, mas hoje ele foi muito culpado, principalmente na substituição do André, que entrou se escondendo da partida. Ele foi muito omisso durante o jogo, aparecia só cometendo faltas, era muito burocrático nos passes e o Iago fez muita falta, porque é um jogador que orquestra, é um jogador que quando tem que armar o jogo ele arma, é um jogador que vira o jogo, é um jogador que quando tem que defender ele está ali como leão marcando, defendendo, e o Fluminense não teve isso durante a partida. Se a gente for olhar no aspecto geral, o Muriel não teve culpa dos gols, ele até salvou o Fluminense no chute do Vinícius, e o Julião fez uma partida muito ruim. Eu durante o jogo teria tirado o Julião, teria colocado o Calegari, não consigo entender como o Calegari não entrou nesse último jogo, nem hoje. Que é um jogador que tem profundidade, um jogador que sabe cruzar, um jogador que tem habilidade, e boa presença de ataque. E o Julião tentou jogar de qualquer maneira, querendo colocar a bola na área, querendo passar por dentro dos adversários, e pelo contrário, o Léo Chu, a ponta do Ceará, só jogou em cima dele. O Ceará sabe que o Igor Julião é um ponto fraco, jogou em cima dele o tempo todo, e em muitas jogadas o Léo Chu acabou saindo bem. O Nino, em muitas partes do jogo, ele só apareceu tentando armar o jogo, no desespero, porque o meio de campo não armava, então ele tentava sair jogando e tentava jogar dessa maneira. Defensivamente não comprometeu. O Digão acabou comprometendo, como falei anteriormente, um jogador que não passa confiança e que, como não vai jogar contra o Santos, muito provavelmente não deve voltar tão cedo, porque o Lucas Claro deve pegar o lugar dele de volta, e o Lucas Claro é um dos jogadores mais regulares do Fluminense no campeonato. Danilo Barcelos, já falei, uma assistência e um gol. O Hudson, mas uma partida muito ruim, uma partida no qual não consegue entregar nada ofensivamente, defensivamente vem falhando. É um jogador que a gente não consegue entender a permanência dele no time titular. Se você quer colocar o André, coloca no lugar do Hudson, saca o Hudson, coloca o André. Mas não coloca o André sacando um atacante, a não ser que seja no último minuto de jogo para ganhar tempo nos acréscimos. A gente não consegue entender a manutenção do Hudson em campo. O Dodge, pelo fato de o André ter se obtido da partida e pelo fato de o Hudson ter se sacado no intervalo, o Dodge simplesmente não conseguiu fazer do seu jogo, que é
acabar flutuando pelo meio de campo e ajudando no ataque. Fez muito pouco, muito devido pela forma como o time atuou. Nenê não fez uma boa partida, não conseguiu fazer um gol que ele costuma deixar nas últimas partidas, agregou muito pouco do ataque, não fez uma partida das melhores como ele tem a capacidade de fazer. Luiz Henrique fez um bom começo de jogo, o gol eu espero que consiga fazer com que o atleta ele tenha mais desenvoltura, ainda mais confiança. Ele fez uma partida muito boa contra o Atlético, no qual quase fez o gol, e hoje ele foi merecedor da cabeçada, que foi muito bonita. Fred é aquele jogador que sempre sofre muitas faltas, é um jogador que é um líder, que não tem o mesmo físico e o mesmo faro de antes, mas acabou ajudando o time no segundo gol. Dos jogadores que entraram, o Marcos Paulo foi o único que tentou fazer alguma coisa, tentou ajudar e ajudou no segundo gol. O Ganso muito pouco, porque o time não tinha movimentação. O Ganso não conseguia distribuir o jogo muito por conta disso. O André, como falei, não foi bem. O Felipe Cardoso ele entrou no final do jogo mais por tentar fazer o gol do empate e por abafa, e ficou muito por conta disso. Uma situação que me chamou a atenção, que o Lucas não entrou de novo. Uma outra situação que me chama a atenção é o Miguel, que tem sub-17, tem Fluminense sub-20, sub-23. O Miguel é aproveitado nem na base e muito bem no time profissional. E o Miguel é aquele jogador que o Fluminense precisava ter hoje e que o Ceará tem vários no elenco. É jogador de velocidade, jogador jovem, jogador insinuante, jogador que sabe criar jogadas, que tem um bom chute. E o daí mais uma vez não usa do Miguel. A gente não consegue entender, a gente não sabe o que está acontecendo, e o Fluminense sai perdendo nessa situação. Tem uma semana agora para treinar. Na minha opinião, o Calegari deveria voltar, o Lucas Carlos deve voltar, o Michel Araújo também deve voltar e faz muita falta. E eu tenho um jogador que faz muita falta também, é o Yuri, porque não dá mais para aguentar o Hudson no time titular. Por fim, aproveitar essa semana de descanso para poder mexer no time, para poder tentar mudar alguma coisa, para o Fluminense tentar algo no Campeonato Brasileiro, porque a gente não consegue ver o time brigando para não cair como nos últimos anos. Mas a gente hoje meio que entrou na real e viu que o time não deve brigar pelas primeiras colocações. No caso do top 3, no top 4, talvez possa brigar por um G6, um G7. Que o Odair possa fazer algo que ele não vem fazendo, no sentido de encorajar o time para o ataque, e que o Fluminense possa conseguir um bom resultado contra o Santos na Vila. É isso aí, gente. Saudações colores, até a próxima.